E aí, aluno da mediação tecnológica, nós estamos dando continuidade a esse período da história que nós estamos estudando. O professor Lorismar começou com vocês aí nas aulas e nós vamos dar continuidade, porque nós estamos estudando sobre o governo militar, regime militar, ditadura militar. Alguns historiadores, cada um historiador leva dentro da sua concepção, mas nós vamos ver a questão do análise factual dos momentos que vão anteceder o processo de redemocratização do Brasil. Estamos chegando no finalzinho, está acabando. Estamos no governo Geisel, estamos no governo Figueiredo. Está acabando os 21 anos de ocupação dos militares no poder no Brasil. Vamos acompanhar a aula de número 34. Na tela para vocês, a aula de número 34, ela fala sobre o governo da junta militar, o governo de Médici, Geisel, Figueiredo. Então, nós vamos ver esse período aí. É a segunda aula sobre a ditadura militar. Habilidades da aula de hoje. Na aula passada, o professor Lorismar trouxe um pré-requisito, que seria para vocês assistirem esse documentário, A Ditadura Militar de 1964 e a Tortura em Estudantes. Aí veio para vocês assistir esse período aí. Intervenção militar no Brasil. Intervenção militar no Brasil. É um período de intervenção. O que vai ser essa intervenção? A gente tem que lembrar lá atrás. Vem aqui comigo. A gente tem que lembrar lá atrás que o governo, nós estávamos lá no governo do João Figueiredo, nós estávamos naquele processo que tiveram eleição, JK, Jânio Quadros, nós temos nós temos aí o João Figueiredo, nós temos o... Como é que se está arrumando o Brasil nesse processo democrático? João Goulart vai ser o último governo desse processo, dessa democracia. Então, João Goulart, em 1964, João Goulart vai sofrer uma pressão e vai ser retirado do poder. Começou um período militar. Castelo Branco vai assumir. Castelo Branco vai ser substituído por Costa e Silva. Costa e Silva, interessante, se vocês observarem, o Costa e Silva ele tinha um vice-civil. Era um vice-civil. E o Costa e Silva vai adoecer. Ele vai adoecer. Nós vamos ver o que acontece com essa sucessão. O que vai acontecer após a sua doença, após ele adoecer. Vamos lá, na tela para vocês, porque nós vamos ver que esse período, nós tivemos um período da junta militar. O que foi isso daqui? A doença de Costa e Silva, após Costa e Silva adoecer, os militares estavam com muito medo de passar o poder para um civil. Então eles resolveram pegar o poder de Costa e Silva e substituir por uma junta militar. Com o ministro Aurélio de Lira Tavares, que era do Exército, Augusto Rademacher, que era da Marinha, e o Márcio de Souza e Melo, que era da Aeronáutica. Ou seja, representantes das 3 Forças Armadas estão substituindo Costa e Silva. Costa e Silva, lembra do Costa e Silva? Aquela alinhadura, Costa e Silva, que implanta o AI-5, o Ato Institucional número 5, Costa e Silva, que começa, no governo de Costa e Silva, que começa a ficar o período mais de linha dura do governo militar, que ele vai depois, o seu sucessor, vai endurecer mais ainda, porque nesse período de transição, que vão surgir as resistências armadas. Os grupos de esquerda armados vão surgir para confrontar essa ditadura militar. Aí nós vamos ver o MR8, vamos ver a ALN também se fortalecendo, voltando à Aliança Libertadora Nacional. Esses grupos vão se juntar e vão sequestrar o embaixador norte-americano, Charles Elbrink. Tem até um filme que eu aconselho vocês assistirem, que é O que é isso, companheiro? O nome do filme. Que retrata esse sequestro. Esse grupo exigia a libertação de 15 presos políticos. 18 de setembro, o governo decreta Lei de Segurança Nacional. É decretada a Lei de Segurança Nacional. Exílio e a pena de morte nos casos de guerra psicológica adversa, ou revolucionária ou subversiva. O governo, nessa transição
de Costa e Silva, o governo ele entra num processo de linha dura. Tem um processo democrático, não. O AI-5, o Ato Institucional número 5, ele já tinha dado esse viés da dureza do regime militar. Os seus inimigos, adversários, serão perseguidos implacavelmente. A partir de 1967, nós vamos ver esse regime se fechar, esse regime se endurecer cada vez mais. Tortura, morte, desaparecimento. Tudo isso vai ser o palco desse período. É claro, nós temos um movimento de esquerda também que vão segurar em armas, que vão lutar. Então, o Brasil está entrando quase numa guerra civil. Uma guerra onde dois lados brigam e os dois lados dizem eu tenho razão. O outro lado também diz eu tenho razão. E com isso, esses conflitos ideológicos eles se tornam conflitos armados. Só que o Estado tem muito mais força, tem muito mais armas, tem muito mais aparelhamento. As pessoas são pegas na calada da noite, as pessoas são pegas em frente dos seus filhos, crianças são torturadas na frente dos pais para poder entregar aos inimigos. Foi um período muito conturbado da história do Brasil. Aí nós temos uma figura que vai até virar filme, virou filme agora, o filme estava sendo censurado e tudo, mas parece que vai ter a estreia dele. De quem nós estamos falando? Na tela para vocês. Nós estamos falando de Carlos Marighella. Carlos Marighella, que fazia parte da Aliança Libertadora Nacional, era o líder da ALN. E em 1969, ele vai ser morto pelas forças de repressão em São Paulo. Vai ser executado o Carlos Marighella. Vai ser emboscado e executado. Governo de Médici. Então saímos de Costa e Silva e nós temos o governo de Médici. Essa cena aqui é uma cena emblemática. Isso daqui é o chamado pau de arara, que a pessoa ela é amarrada e ela é torturada, ela é espancada e ela fica por dias amarrada nesse pau de arara. Tá? Lembrando que esse pau de arara ele foi utilizado até para desfile militares. Os militares, para mostrar medo, eles pegaram um prisioneiro e desfilaram com ele amarrado no pau de arara. O governo de Médici é considerado o mais duro, mais do que Costa e Silva, o governo de Médici ele vai ser considerado o mais duro, repressivo do período, conhecido como Anos de Chumbo. Olha como é conhecido esse período do governo Médici, Anos de Chumbo. A repressão, a luta armada, cresce. Política de censura é colocada em execução. Jornais, revistas, livros, peças teatrais, filme, música, entre outras formas de expressão artística, são censuradas. Então, nós temos aí, no governo de Médici, assim mesmo como foi o governo de Costa e Silva, nós temos o governo de Médici, o sistema endurecendo cada vez mais. O sistema se fechando, a censura. Você não podia cantar se não fosse autorizado. Você não podia representar se não fosse autorizado. Você não podia escrever se não fosse autorizado. Você não podia se manifestar artisticamente se não fosse autorizado. Aí nós vamos ver o período da linha dura do governo militar. Período de bastante perseguição aos inimigos políticos. Na tela para vocês. DOI-CODE. Já ouviram falar nessa sigla? Sigla DOI-CODE. Destacamento de Operações e Informações. O Centro de Operação de Defesa Interna. Centro de Operação de Defesa Interna. Departamento de Operação e Informação. Departamento de Operações e Informações e Centro de Operações de Defesa Interna. Gente, os porões do DOI-CODE era onde filho chorava e a mãe não via. DOI-CODE. Muitos intelectuais, políticos, músicos, artistas, escritores são investigados e presos, torturados e exilados no país. Ganha força no campo a guerrilha rural, principalmente no Araguaia. A guerrilha do Araguaia ela foi muito conhecida no Brasil naquele momento.
porque a guerrilha do Araguaia é fortemente reprimida pelas forças militares. As forças militares, inclusive aqui existia um advogado muito famoso aqui, que ele foi delegado do ICOD e ele participou dessa operação do Araguaia. Essa daqui, geração que desapareceu do Araguaia. Muitos nunca mais foram vistos. Foram torturados, foram mortos, jogados no mar, cremados. Cada um teve um fim diferente, mas essas pessoas nunca mais foram vistas após o Araguaia. No governo militar, gente, o governo militar ele tem essa concepção. Eu quero lembrar vocês que Castelo Branco era da escola sorbonista. Então Castelo Branco, apesar de ser o início do golpe militar com Castelo Branco, mas Castelo Branco ele administrava de uma forma mais de uma forma consensual com o Congresso e tudo. Então o Castelo Branco tinha um diálogo. Quando chega Costa e Silva e quando chega Médici, aí nós vamos ver a linha dura acontecendo. Eram os caras da linha dura. E a linha dura não queria uma redemocratização. Nós vamos ver isso daí também nessa aula de hoje. Existiu um período do governo militar que foi chamado de milagre econômico. O que isso quer dizer, milagre econômico? Vamos lá na tela para vocês. O que é milagre econômico? Tá. O que é um milagre econômico? O milagre econômico é justamente na área de economia entre os anos de 1969 a 1973, ficou conhecido como época do milagre econômico. O PIB, Produto Interno Bruto, brasileiro, crescia na taxa de 12%. Gente, isso aí era crescimento igual da China, 12% ao ano. Enquanto a inflação beirava 18%. Para a época, essa inflação aqui era muito baixa, gente. Vocês não têm ideia de quanto era baixa essa inflação. Investimentos internos e empréstimos do exterior. O problema foi isso daqui, ó, do chamado milagre econômico. O país avançou e estruturou uma base de infraestrutura. Todos esses investimentos geraram milhões de empregos no Brasil. Mas, como sabemos, nem tudo é flores. Qual foi o reflexo disso daqui? Obras foram executadas, como a Transamazônica. A Transamazônica aqui, ela gastou, em média hoje, em torno de 7 bilhões de dólares para a construção da Transamazônica, atualizado hoje, ligando um rasgo na Amazônia que não serviu para quase nada do desenvolvimento. A ponte Rio-Niterói também foi construída nesse período, gastou grande parte dos recursos da Previdência na ponte Rio-Niterói. Todo esse crescimento teve um custo altíssimo e a conta deveria ser paga no futuro. Em 1964, a dívida externa brasileira, olha essa questão da dívida externa brasileira. O que foi o milagre econômico? O milagre econômico foram recursos internacionais, porque a dívida externa brasileira ela vai saltar de 3,294 bilhões em 1985, totalizando 105,171 bilhões de dólares. Eu quero lembrar vocês que o dólar aí não está convertido para o valor de hoje. Mas no valor de hoje aí, nós convertendo o dólar da conversão cambial aí, esses 105 bilhões vai para 300 bilhões. Cresceu 32 vezes durante o governo militar. Então, o chamado milagre econômico que nós vamos ter é um milagre à base de empréstimos internacionais. E esses empréstimos internacionais, do chamado milagre econômico, ele vai gerar para o Brasil, ele vai gerar uma dívida externa muito grande. Imagina vocês, uma dívida externa que vai crescer durante os 20 anos do período militar 32 vezes. 32 vezes.
Sabe o que é isso, gente? Crescer 32 vezes? Vai crescer. Terminou, é por isso que nós vamos ver na próxima aula, que eu vou estar com vocês vão ver que esse reflexo, ele vai se dar lá na frente, no período de redemocratização do Brasil, quando Tancredo Neves e José Sarney vão assumir a presidência do Brasil. Tancredo Neves não consegue assumir porque morre. Nós vamos ver esse reflexo acontecendo lá. O milagre econômico se mostrou, e até hoje, nós pagamos a dívida externa do Brasil, fruto desse período chamado milagre econômico. Nós pagamos até hoje, o Brasil paga quase 50% do seu PIB só de dívida externa. Empréstimos esse para construir Brasília, empréstimo esse para o chamado milagre econômico, empréstimo esse que foi para construir a Transamazônica, a 364, 319, tudo isso aqui, esse desenvolvimento que a gente viu durante o período militar, ele teve um custo. Custo esse que nós pagamos até hoje. Na tela para vocês. Aí a gente entra no governo de Geisel. Entramos no governo de Geisel. O general Ernesto Geisel começou lento processo de transição rumo à democracia. Processo de transição, de forma lenta. Geisel dizia, vamos fazer uma transição lenta e gradual e segura. Lenta, gradual e segura. E Geisel começa isso aí. Geisel, que vai ficar de 1974 até 1979, ele começa esse processo de transição. Seu governo coincide com o fim do milagre econômico. Acabou-se o milagre econômico. Já não tem mais o saco, já não tem mais fundo. Tá? O saco esvaziou de dinheiro. A insatisfação popular e as altas taxas. A crise do petróleo, a recessão mundial interferiram na economia brasileira. Então o Brasil, ele começa no governo Geisel a já enfrentar. Lembrando que Geisel é da escola sorbonista. Geisel já era, apesar de ter uma parte de perseguição do governo dele, mas não era mais tão linha dura quanto foi o Médici, o seu governo anterior. Geisel anuncia a abertura política lenta, gradual e segura. A oposição política começa a ganhar espaço. Nas eleições de 1974, o MDB, que era o partido de oposição, MDB, grava esse nome aí. Mobilização da Democracia Brasileira aí. Conquista 59% dos votos do Senado. 59% dos votos. 59% dos votos do Senado. 48% da Câmara dos Deputados. Ou seja, no Senado, o MDB, que era a oposição, vai ficar com a maioria. Na Câmara, ele fica quase com a metade dos deputados. Ganha a prefeitura da maioria das grandes cidades do Brasil. Então, o MDB, que é o partido de oposição que está se aparecendo, ele começa a ganhar espaço. Mas a perseguição política ainda continua. Porque em 1975, o jornalista Vladimir Herzog é assassinado nas dependências do DOI-CODE de São Paulo. Em janeiro de 76, o operário Manuel Fiel Filho aparece morto em situação semelhante. Aí começa a uma pressão muito grande esse governo. Há uma pressão muito grande. Governo esse que ainda está sob a tutela do Ato Institucional número 5. O Ato Institucional número 5, ele ainda está em vigor. O AI-5. Ato Institucional número 5. E agora? Como modificar isso? A pressão popular, a população começa a ir à rua protestando. Aí nós vamos ver que a partir da pressão popular, Geisel vai aos poucos eliminando o Ato Institucional número 5, eliminando o AI-5. Na tela para vocês. Porque em 1978, Geisel vai acabar com o AI-5, restaurar o habeas corpus, que o AI-5 tinha acabado, e abrir caminho para a volta da democracia no Brasil.
Então é Geisel que começa a fazer essa abertura. O seu sucessor de Geisel vai ser o presidente Figueiredo, conhecido aqui porque é ele que cria o estado de Rondônia, o Figueiredo. O general João Batista Figueiredo decreta a lei de anistia. Vocês sabem o que é a lei de anistia? Só que a lei de anistia foi para os dois lados. Foi para o lado dos torturadores e para o lado dos torturados, que eram considerados presos políticos. Houve um perdão, anistia. No governo Figueiredo disse, olha, ninguém, os exilados políticos podem voltar para o Brasil, a anistia, está tranquilo aqui. Porque Geisel já tinha começado essa abertura gradual. O Figueiredo acaba com esse período, com a anistia, ele acaba essa perseguição política, pelo menos de uma determinada maneira. Concedeu o direito do retorno ao Brasil os políticos, artistas e demais brasileiros exilados e condenados por crimes políticos. Volta para o Brasil, isso aí. Já não tem tanta perseguição que tinha tido anteriormente. Os militares de linha dura continuam com a repressão clandestina. Enquanto Figueiredo tentava fazer uma abertura também política, nós temos os militares de linha dura que não aceitavam essa abertura lenta, gradual e segura, não aceitavam essa abertura democrática. É aí que eles vão soltar cartas-bomba em São Paulo, colocando em órgãos de imprensa, na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, eles vão colocar carta-bomba. E se não bastasse a carta-bomba, no dia 30 de abril de 81, uma bomba explode durante um show no Centro de Convenção do Rio de Janeiro, no Rio Centro, promovido por militares de linha dura, embora até hoje tenha sido provado. O que foi isso daqui? Os militares da linha dura, eles não estavam aceitando essa abertura lenta, gradual e segura. O cacetete ainda está seguro na mão. O cacetete ainda queria ser utilizado. E no Rio Centro nós temos uma manifestação, que era manifestação artística, política e tudo, e eles iriam cometer um atentado, e esse atentado eles iriam culpar os partidos de esquerda, iriam culpar a esquerda de ter feito esse atentado, para que voltasse a linha dura no Brasil. A bomba, felizmente para um lado e infelizmente para o outro, explodiu no colo dos militares, dentro do que estavam no carro com a bomba. A bomba explodiu no colo dos militares. É claro que foi tudo abafado na época, mas a tentativa de sabotar a democracia falhou naquele momento. O atentado do Rio Centro. Na tela. 1979. O governo aprova a lei que restabelece o pluripartidarismo. Agora nós vamos poder ter mais de um partido, não mais de dois partidos, porque só era o MDB e a Arena. O MDB e a Arena eram os dois partidos que existiam na época. Aliança Renovadora Nacional e o MDB, Partido da Mobilidade da Democracia Brasileira aí. A Arena muda o nome e passa a ser chamado PDS. A Arena transforma o seu nome para PDS. Enquanto o MDB ele se transforma no PMDB. Só a critério de parênteses aqui, o PMDB hoje voltou a ser novamente MDB, tá? Opa, espera aí, professor. Bora escrever direito aqui. MDB. Voltou a ser MDB hoje. Outros partidos são criados, como o PT, o Partido dos Trabalhadores, é criado neste momento. O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, é criado nesse momento. Então, o Brasil começa a se tornar pluripartidário. Nós vamos ver lá para frente que vai aparecer o PSDB, o PCdoB já vai existir, deixar de ser clandestino. Nós vamos ter o PFL, nós vamos ter outros partidos surgindo aí nessa pluripartidário, o pluripartidarismo, certo? A linha dura ela continua. A
a redemocratização e a campanha das diretas já. Então, acaba esse período da linha dura da ditadura militar. Acaba esse período. Aí o Brasil, ele vai passar, acabando esse período aqui da linha dura, o Brasil ele precisava passar por uma redemocratização. Essa linha dura que nós temos aí, primeiro governo, Castelo Branco. Segundo governo, Costa e Silva. Terceiro governo, Médici. Quarto governo, Geisel. E quinto governo, João Batista Figueiredo. Então, são os 5 governos militares que vão ficar durante 21 anos no comando do Brasil. E agora, nós precisávamos fazer uma transição para ter democracia. O colégio eleitoral já não podia mais votar no seu presidente. O voto deveria ser aberto para toda a população. Direta já, começa uma campanha direta já. Na tela de vocês aí, para nós vermos isso aí, como é que se dá. Nos últimos anos do governo militar, o Brasil apresentava vários problemas. A inflação altíssima e a recessão também. A inflação aqui estava nos 3 dígitos, gente. 3 dígitos de inflação. Enquanto isso, a oposição ganhava terreno com o surgimento de novos partidos e com o fortalecimento dos sindicatos. 1984. Político de oposição, 1984. Políticos de oposição, artistas, jogadores de futebol e milhões de brasileiros participavam do movimento Direta Já, que era o movimento da emenda Dante de Oliveira. Movimento Dante de Oliveira que garantia a eleição direta para o presidente naquele ano, não foi aprovado. Pessoal, vem cá. População na rua. Partidos de diversas bandeiras se unindo, tomando conta das ruas, pedindo voto direto. Eu quero votar no meu presidente. Eu quero escolher meu presidente. E começa a essa mobilização. Diretas já. Tinha uma emenda, a Constituição que estava em vigor naquele momento era a Constituição de 1967. A Constituição criada pelos militares. E essa Constituição que estava em vigor, ela precisava passar por uma emenda para que ela pudesse ser modificada e ter o voto direto. Infelizmente, a emenda Dante de Oliveira não passa, não vai ser aprovada. E o sonho da direta? O sonho da direta vai ficar só na eleição que vai eleger o Collor. Na tela para vocês. No dia 15 de janeiro de 85, o colégio eleitoral escolheria o deputado Tancredo Neves, que concorreu com Paulo Maluf como novo presidente da República. Infelizmente, Tancredo Neves, nós vamos ver na próxima aula que Tancredo Neves não vai sobreviver. Ele fazia parte da Aliança Democrática, o grupo de oposição formado pelo PMDB e pela Frente Liberal. Tancredo de Almeida Neves. É candidato a presidente, é candidato e é eleito presidente de forma indireta. Tancredo Neves, então, ele vai ser eleito pelo colégio eleitoral. E logo fica doente. Antes de assumir, acaba falecendo. Assume o vice-presidente dele, José Sarney. Em 1988, é aprovada a nova Constituição brasileira, que extinguiu o rastro da ditadura militar e estabeleceu os princípios democráticos do Brasil. Então, acaba nesse momento a ditadura militar. As manifestações das diretas já não surtiram efeito a princípio. Tancredo Neves ainda é eleito de forma indireta, mas a eleição de Tancredo Neves vai dar uma esperança, porque voltou um civil para o poder do Brasil. Saiu da mão dos militares. Só que Tancredo Neves não assume, porque ele vai morrer. José Sarney vai assumir.
o Brasil numa crise enorme. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Daqui a pouco eu volto com a revisão e a atividade com vocês. Tá? Porque, olha lá, Tancredo Neves, José Sarney e todo esse processo da Constituição de 88, todo esse processo, vocês irão ver comigo na próxima aula. Na próxima aula nós estaremos aí discutindo esse assunto, tá bom? Eu espero vocês lá. Façam atividade, eu vou voltar com a revisão e a gente vai tirar qualquer dúvida da aula de hoje. Um grande abraço.